Take my hand and come me because you look so fine and I really wanna make you mine. Well, you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on, I got your kicks. Now you don't need that money when I face like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back there. Said, are you gonna be my girl? So 1, 2, 3, take my hand and come me because you look so fine and I really wanna make you mine. I said, look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on, I got your gigs. Now you don't need that money when I look like that, do you, honey? Que som, gente! A banda Diva Vieira aqui com a gente, fazendo esse sonsaço pra gente nessa edição aqui do Caleidoscópio, que a gente tá trocando uma ideia sobre o que não está no rótulo. O programa está ao vivo na TV Horizonte, TV Educar e no site tvhorizonte.com.br. E aí tem gente no Brasil inteiro assistindo ao nosso programa. Em Campina Grande do Sul, no Paraná, tem uma galerinha conectada com a gente, então um abração pra vocês aí, pessoal! E no site da TV você faz o seu cadastro e pode participar aí de várias promoções do programa. Aproveite! Um filminho no cinema tem o seu lugar, né? Então aproveite! Você pode levar um par de convites para a Sala Cinearte em BH. Para participar, vá ao site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira sai um ganhador. E tem cheirinho de pizza no ar, é a Bitela Pizza que pode chegar quentinha sexta-feira na sua casa. Lá no site da TV Horizonte você fica sabendo como participar. Não fique de fora, corra lá no site e faça o seu cadastro, é muito fácil. E é muito fácil também participar desse nosso bate-papo, gente. Os nossos contatos estão aí na tela para você ao longo do programa, você pode participar aqui com a gente. Ô Luiz, a gente conversou, trocou uma ideia aí sobre a história da banda. Agora, sobre esse nosso bate-papo aqui, né, do que vocês consomem. Já ficou preocupada, assim, com alguma coisa? Ou já viu alguma coisa inusitada, assim, que... Poxa, mas eu como isso? Inusitada, a gente sempre ouve histórias, mas inusitada mesmo eu nunca vi. A gente procura saber, eu fiquei sabendo que a Anvisa ela tem um limite para pelo de rato, para pedaço de inseto dentro dos produtos, até enlatados. Tem isso mesmo, e a gente fica assustado, né? A gente fica assustado, mas não dá pra gente parar de comer, ainda mais a gente que fica nessa correria de banda, fica a noite toda acordado, então não tem como ficar parando pra olhar e consultar essas coisas. Relaxa e vai, né? Não tem jeito. Tem que confiar na Érica. Tem que confiar, ué. Bom, falando sobre essa regulamentação, né? Até uma questão que o Luiz trouxe aí pra gente... Porque há pouco tempo a gente teve realmente, né, essa efervescência toda, principalmente envolvendo esse tema, quando a gente tinha lá ketchup, né, com uma quantidade de pelos, de roedores, que estava acima do permitido. E aí todo mundo, principalmente em redes sociais, né, todo mundo ficou assustado. Como assim acima do permitido? O que é permitido? Então a gente trouxe aqui, a gente tem um trechinho aqui da resolução que estabelece, então, é uma resolução de 2014, estabelece 3 tipos de matérias estranhas aí para alimentos que são
permitidas, né? As matérias estranhas inevitáveis, as matérias estranhas indicativas de risco à saúde humana e as matérias estranhas indicativas de falhas, de boas práticas de produção. Érica, você poderia falar melhor assim, sobre isso, né? O que é permitido e até que ponto o que eu não vejo nesse alimento pode passar batido? Então, como você mesmo disse aí, né, essa palavrinha, boas práticas de fabricação, é uma norma mesmo que as indústrias devem seguir, e não só as indústrias, qualquer empresa de processamento de alimentos, uma cozinha industrial também deve seguir. E dentro dessas boas práticas de fabricação, assim como esses órgãos reguladores, né, eles colocam alguns limites, né, do que é permitido ou não. Muitas vezes isso, né, agora que foi estabelecido um limite, então antes, né, existia a possibilidade de, mas ficava aberto, né, o quanto poderia ou não. Como eu te disse, se a gente imaginar, né, em escala industrial, é muito difícil da gente controlar tudo isso, mas esses órgãos, né, assim como a academia, né, a pesquisa também traz inovação com relação a análises para a gente conseguir, então, detectar isso e controlar, colocar limites que realmente se tornem seguros, né, para o consumo. Uhum. Como eu te disse, muitas vezes esses materiais estranhos estão ali, né? Como eu disse, é difícil a gente evitar 100% que eles estejam lá, mas o processamento vai cuidar para que eles não confiram nenhum perigo no final, né, para o consumidor. Tem alguns alimentos que isso é mais fácil de acontecer, por exemplo, a gente viu, né, em extrato de tomate, em ketchup, tem alguns alimentos que têm mais peculiaridade pelo tipo de alimento, Érica? Sim, tem sim. Inclusive, a própria canela, por ser a casca da árvore, vai apresentar aí, com certeza, fragmentos de alguns insetos, como borboletas, por exemplo. Isso é risco à saúde? Não, desde que esteja de acordo com os parâmetros previstos aí pela vigilância sanitária. Uhum. Ótimo. E aí, só ressaltando, então, a partir dessa resolução, né, que nenhuma matéria estranha pode causar repugnância, né, que isso está claro, ou seja, ela não pode ser visualizada a olho nu. Então, são esses fragmentos mesmo que as Éricas aqui estão falando com a gente. E um destaque também que a Anvisa deu, né, é que o estabelecimento dos limites considera a realidade de cada produto, de forma de extração, produção e processamento industrial. E os limites adotados no Brasil são compatíveis com os mais rígidos aí na comparação com outros países que estabelecem também esse tipo de referência. E aí, quando a gente pensa, né, Daniel, a partir do que a pesquisa vem trazendo para a gente, como que esses órgãos reguladores, eles trabalham a ponto de que essa troca, né, essa coisa do gato por lebre, ela não aconteça com tanta frequência? Atualmente, a gente tem alguns laboratórios de referência chamados Lanagros. Eles são laboratórios do governo, onde é feita toda essa análise, né, de acordo com as normas, né, que são as normativas que são delimitadas pelo próprio governo. A gente tem um Lanagro aqui em Pedro Leopoldo que faz esse tipo de análise, pode ser por DNA, por separação microscópia, partícula. Eles têm todo o laboratório que é preparado para lidar com essas situações e implementar esse tipo de análise, conferindo para ver se as empresas estão cumprindo todas as normativas, né? Uhum. No meu Com relação, caso, por exemplo, você tinha citado no bloco anterior a respeito da mistura, né, de carne bovina com a carne de cavalo, por exemplo. Isso é algo comum? É comum. No Brasil, a gente não tem nenhuma análise ainda feita para ver se isso ocorre. Tem uma empresa em Belo Horizonte que, inclusive, é uma startup que foi fundada durante o meu doutorado, que ela desenvolveu um teste que é capaz de identificar isso, um teste desenvolvido no Brasil. Que bacana! E atualmente eles estão fazendo esses testes em parceria com ONGs para tentar ver qual que é a taxa, né, de misturas que a gente observa com carne de cavalo. Eu, particularmente, eu trabalho mais com peixe, né? Eu fiz um trabalho com ele, em colaboração com essa empresa, Mileus, onde a gente enviou umas amostras para um laboratório de referência em Portugal de bacalhau, bolinho de bacalhau, na verdade, que é uma amostra muito processada, né? É um produto que é uma mistura, a gente não sabe o que tem ali. Muitas das vezes a gente tem mais batata do que bacalhau, né? Mas nesse caso a gente estava querendo saber quais espécies estavam misturadas ali. E eu consegui ver que pelo menos em alguns casos, a gente tem pelo menos 3 espécies diferentes no mesmo bolinho.
Tem que receber um Uma outro nome, não é bolinho de bacalhau. É um mexido de bacalhau. É um mexido, essa boa. Então esse estudo está para ser publicado, mas em questão de carne de cavalo, saiu um estudo recente nos Estados Unidos. E o mais interessante que eles mostraram é que as amostras que são comercializadas online, você já comprou comida online? Chama o e-commerce, né? Tem gente que compra do supermercado online. Sim. Eles viram que quando você compra online, você tem uma maior chance de comprar gato por lebre. Olha Os isso. produtos vêm com maior frequência, frequentemente fraudados. E nesse caso tinha carne de cavalo misturada também. Caramba! É. Núbia, a partir desse depoimento aqui, né, do Daniel, que tipo de grande contribuição você acha que a pesquisa, né, você que está envolvido aí com a pesquisa, tem para trazer para a sociedade, né, a contribuição da pesquisa? Bom, com isso a gente, né, consegue trazer, mostrar para o consumidor o que a gente encontra, porque ele é o maior afetado, né? Então, com a academia descobrindo esses resultados, a gente pode chamar a maior atenção da população para ela também pedir com que seja fiscalizado isso, né? Para ela não ser o maior prejudicado. E ainda os órgãos, né, gente? Porque eles dialogam, né? A coisa acontece com esse diálogo. Daniel, você, até com essa criação dessa startup e também no doutorado, você sente isso? Há um maior diálogo entre mercado e pesquisa ou ainda há uma deficiência no que envolve alimento? Eu acho que tem uma deficiência muito grande, né? No Brasil, a gente não tem um incentivo para esse diálogo, né? A gente tem trabalhado muito para um outro lado, de que a academia tenha uma influência grande na indústria, né? Que a gente possa oferecer ferramentas novas para a indústria, inovando nos processos, inclusive nos processos de fiscalização. Por exemplo, para identificar pelo de rato ou outros produtos nos alimentos, é feito por observação. Né? Você vai lá e olha para ver se tem patinha de barata, pelo. A gente pode fazer isso de maneira indireta, pelo DNA. É uma maneira mais precisa de identificar em alguns casos onde você possa usar essa ferramenta. Então, nesse caso, a gente pode oferecer essa tecnologia, mas a indústria no Brasil, ela ainda... eu acho que é muito sofrido, né, a indústria no Brasil. Eles já é muito penalizado por excesso de imposto, tem pouco incentivo para inovação, onde ela possa contratar a Nube, por exemplo, para certificar a produção dela. Por exemplo, o Habib's já tem um interesse nesse sentido de certificar que se eles estão comprando bacalhau mesmo, para eles não poderem venderem gato por lebre, eles já certificam a Até produção. como empresa, né? Como Olha que empresa, bacana. eles certificam o produto que eles estão comprando para poder oferecer um produto melhor para o consumidor. Então, algumas empresas já têm Essa visão. preocupação de certificação, mas não de incorporar alguma inovação acadêmica na produção deles ainda. Eu acho que no Brasil ainda é muito incipiente, que precisa melhorar bastante. Legal. Gente, nós vamos para o intervalo, aquele assim rapidinho, sabe? Mas necessário. Pois é, você que está em casa pode participar com a gente pelo Twitter, Instagram ou Snapchat no @caleidoscópio.tv. É muito rapidinho, já tem mais sobre esse bate-papo aqui das coisas que não estão no rótulo. Até já.